Bom dia, Melina! Bom dia, Nirvana! Nós fizemos um aquece, nós estamos em tantos outros projetos, mas é um prazer te receber nesse espaço do Body Talks falando de terapias. A gente vai conversar com Melina Soares. Eu vou já ler a sua mini bio para a gente já começar de pé direito, terapeuta ocupacional e mestre em saúde pela UNB, minha cidade do coração. Atualmente se dedica aos estudos e atendimentos de Body Talk e aromaterapia e adora trabalhar com mulheres e facilitar grupos. Melina, é uma alegria te receber. Acho que a gente tem feito tantas parcerias com o Body Talk e a gente tem tanta promessa para esse contexto das entrevistas, não só da sua em si, mas do que elas significam, que eu queria te agradecer imensamente por poder topar essa entrevista comigo hoje. Obrigada também, Nirvana. Sou super entusiasta das suas iniciativas. Acho que todas elas contribuem muito para o Body Talk, para o sistema, para a comunicação desse sistema que é tão caro para todos nós, né? Verdade, Grata, verdade, grata verdade. pelo convite. Que delícia, que coisa boa. E a gente vai falar das terapias tantas outras que também compõem a sua formação, né? Acho que a gente poderia começar falando dessa formação com a terapia ocupacional, que, embora seja muito comum, muito regular, como uma formação formal, vamos chamar dessa forma, ainda assim muitas pessoas conhecem pouco, ou ainda, a partir dela, fica a curiosidade de como você chegou nas terapias complementares, energéticas e no próprio Body Talk. Então, conta um pouquinho da sua formação, como se deu aí essa combinação de técnicas e abordagens que culminam com o pensamento das terapias integrativas. Conto. A terapia ocupacional é um curso que eu gosto muito e me contribuiu muito para um olhar amplo para a saúde. É um curso que, por si só, ele abrange um olhar não biomédico, ele amplia o olhar, né? Para quem não conhece, terapia ocupacional trabalha com atividades, então atividades que promovam a saúde do ser humano como um todo. Então, atividades diversas, né? Olha para o ser humano em todo o seu cotidiano. Então, todas as atividades que ele desempenha, atividades sociais, habilidades, né? Humanas, ali, familiares, como ele desempenha seu papel na casa, e desde atividades manuais também, em grupos. É um curso que tem esse olhar assim, para a atividade, para o né, ser humano, para o desempenho ocupacional e cotidiano do ser humano. Sim. Então, acho que esse cutucar sobre o ser humano, acho que já vem desde aí, né? Desde essa escolha. E é um curso que contribuiu. E eu conheci o Body Talk através de uma amiga que fazia esse mesmo curso comigo. Na época, muitos anos atrás, ela comentou uma vez de Body Talk comigo e eu nunca esqueci. Ela comentou que tinha sido, e hoje em dia ela é uma terapeuta também e tal. E aí ela comentou comigo e nunca sempre pairou assim sobre o Body Talk. Ela comentou que tinha sido atendida. Então eu conheci o Body Talk nesse momento. Mas não me passava assim exatamente me formar e trabalhar com práticas integrativas, embora eu já tinha um pezinho. E aí, muitos anos depois que eu fui realmente procurar o Body Talk. Mas, no final, a minha pesquisa, tanto no final, do meio da graduação para o final, e depois, quando eu iniciei o mestrado, foi em medicina popular em saúde. Então, eu sempre pesquisei outras abordagens em saúde, sempre me interessou isso. Sempre me interessou esse ampliar o olhar. Ainda nessa época, ainda muito com olhar de pesquisadora, eu nunca tinha vivenciado isso no corpo, nunca tinha sido atendido. Na verdade, já tinha sido atendido com outras práticas, desde nova, assim, na infância, minha mãe já me levava em homeopatas, enfim, a gente já procurava outras práticas, benzedeiras. Eu moro em Goiás, né, é muito comum ser a mãe levar, enfim, em fitoterapeutas e tal. E aí a minha pesquisa foi nisso, foi em medicina popular, estudando essas outras práticas, né, populares de saúde, que não estão muito longe de ser institucionalizadas, né, são marginalizadas. Então, são essas práticas de parteira,
benzedeiras, essas outras práticas ditas como sobrenaturais, mas que acabam trazendo cura e trazendo respostas, né, para muitas coisas que o sistema de saúde não dá conta. Então, minha pesquisa já pairava nisso. E foi no final do meu mestrado que eu procurei o Body Talk como paciente, para as minhas próprias respostas, né? E aí não deixei mais, assim. Sim. E aí eu fiquei muito tempo como paciente, depois eu fiz os primeiros fundamentos, me certifiquei agora esse ano. Sim. E sou bem apaixonada. E você tem outras práticas além do Body Talk como formação? Tenho de aromaterapia. E aí, junto com o Body Talk, veio a aromaterapia, que de forma muito espontânea também. Eu usava aromaterapia muito pouco, já conhecia, mas não usava com tanta frequência, não tinha tanto conhecimento. E aí veio junto com o Body Talk, de uma maneira espontânea também, e é uma coisa que integra muito bem, hoje em dia, a minha prática terapêutica. Assim. São essas, claro, a bagagem que eu trago, mas a aromaterapia, junto com o Body Talk, tem me trazido assim, resultados, não só a nível de resultados, mas respostas e ganhos, eu acho, tanto pessoais quanto na prática terapêutica. Eu tenho percebido uma união bem interessante. Que bonito. Eu vou te perguntar exemplos e práticas disso já, mas eu acho que eu vou fazer um parêntese da primeira pergunta, porque, afinal de contas, a gente também está com uma mestra em saúde e acho que tem uma coisa na sua fala que me chama a atenção, que até então não tinha olhado sobre essa perspectiva, muito embora ela seja bastante óbvia, tanto para você como para mim, como para muitos que utilizam terapias complementares, energéticas, naquela época, alternativas, né? Dependendo do seu contexto, como você disse, regional, isso é muito cotidiano, né? Até que ponto você acha que isso, embora marginalizado, tem algo de natural, tem algo de aceitável? Porque tem um certo... Minha pergunta é composta, assim, de uma certa crítica. Tem uma massa de pessoas que realmente socializam, naturalizam e buscam essas ajudas, o chazinho, enfim, e essa sabedoria pode crescer, né? Então, a planta que vira florais da Amazônia, que vira, né? Então, essa pessoa pode sim evoluir no seu conhecimento que parecia básico, cotidiano, natural, familiar. Então, a gente tem uma parte da população assim. Daí parece que a gente tem uma espécie de salto, que são pessoas que começam a procurar isso de maneira clínica. Eu quero essa especialidade, eu quero aquela especialidade, né? E não veem tão natural assim, talvez absorvam de forma natural com o tempo. Ai, que bom, compro um óleo essencial aqui, aprendem, mas não são tão desse lugar natural. E como você estudou essa prática popular, eu te pergunto, essa minha impressão é real? Ou está mais naturalizada essas práticas alternativas, complementares, energéticas, integrativas no cotidiano das pessoas? Como é que é a sua impressão a respeito disso? Olha, eu trago, na minha pesquisa, quem quiser, você pode disponibilizar minha dissertação para quem quiser ler. Eu trago resultados bem legais sobre isso, porque para o sistema de saúde não é naturalizado, né? Para o sistema biomédico, enfim, o que é institucionalizado, isso não é natural. O que é natural é que se procure um médico e utilize da alopatia. Esse é o que é mais utilizado, né? O que é mais hegemônico, que a gente chama. Mas, no entanto, as pessoas procuram sim, e esse é o meu resultado, assim. Isso, no caso de medicina popular, a minha ideia é que fica parecendo que são práticas que não usa mais, ninguém procura, benzedeira nem tem, né? Óleo essencial nem adianta, óleo essencial, aromaterapia já é uma prática um pouco mais moderna, digamos, né? Ela traz conhecimentos lá de trás, de destilação de óleos, mas já é uma prática mais contemporânea, digamos.
Mas a medicina popular não. E aí algumas pessoas acham que as práticas estão lá atrás, mas não, as pessoas procuram sim. E elas dão muitas respostas sim para muita coisa que a medicina convencional não dá conta, né? Sim. E isso, eu acho que isso, no caso dessa pesquisa em si, de medicina popular, mas isso se estende para a nossa prática de body talk hoje. Por que eu, como, né, pessoalmente, precisei procurar essa prática, e tanto eu como várias outras pessoas. Eu, pessoalmente, procurei para buscar respostas que eu não conseguia. Aqui, de longe, nunca discriminando práticas, né, separando, né, não é dicotomizar, não é nada disso, assim. Sim. Mas é ampliar o olhar mesmo, eu acho que Sim. tem sido esse o meu papel. Perfeito! Como a gente está conversando com pessoas de diferentes campos, essa entrevista fica disponibilizada para um público amplo, a ideia aqui, acho que é importante ressaltar que não é nem tão pouco discriminar, como você mesma ressaltou, mas também não é não deixar de ter o apoio da medicina tradicional, que é tão importante para tantos casos. Ontem, relendo a apostila de Body Talk, tem esse parágrafo que, na nossa formação, é fundamental que a gente sempre ressalte para as pessoas o quanto é importante a medicina tradicional, mas o quanto falar dessas medicinas, vamos chamar assim, né, porque elas vão se povoando de campos diferentes, traz mesmo uma outra percepção de vida. E aí a minha segunda pergunta para ti, quer dizer, você tem alguma prática da tua clínica, algum exemplo que você viveu no seu cotidiano de terapeuta que você possa ilustrar nessa intersecção de terapias que você atua, body talk, mesmo a terapia ocupacional, aromaterapia? Tenho vários exemplos. Mas o body talk, eu digo que ele me trouxe um corpo como terapeuta que eu me sinto muito confortável. Ele me traz respostas e um jeito de atuar como terapeuta que eu talvez não tinha conseguido ainda em outras passagens que eu fiz, né? Então, o Body Talk, ele trouxe eu atendo sobretudo com Body Talk hoje em dia. E aí as outras práticas, elas têm ficado cada vez mais fluidas e fazendo parte do meu caminho, assim. Tem sido... Porque o Body Talk, para quem não conhece, tem no nosso protocolo a bolha de outras modalidades. E outras modalidades têm sido um plus, assim, na minha prática. Então, direto aparece coisas que eu... lá da terapia ocupacional, alguma... E aí é bem bonito, assim, traz dá tal instrução para ela fazer né, aparece alguma instrução, assim, para melhorar. Então, eu sempre procuro ter esse olhar para o cotidiano pós-sessões, eu acho que é um olhar que a terapia ocupacional traz. Que bonito. E, para além disso, a aromaterapia também tem sido um presente, assim, poder trabalhar junto. Porque através da bolha de outras modalidades, eu tenho essa permissão para trabalhar com aromaterapia dentro do Body Talk. E eu tenho feito isso e tem sido muito bom, assim. De forma prática, isso acontece aparecendo na sessão, e aí eu checo se a pessoa pode usar esse óleo, e geralmente a pessoa já sai com alguma formulação que eu faça, aromaterapêutica. E aí ela faz esse uso, então, no período de intervalo entre as nossas sessões. Então, é um jeito de meio que de a gente ficar junto, né? Enquanto a outra sessão não chega. Isso é bem bonito e que bom que finalmente chegou essa entrevista, porque um dos motivos dessa pesquisa que essa entrevista faz parte da pesquisa é essa, né? É iluminar o quanto dentro do Body Talk a gente já tem uma dinâmica extensiva, interseccionada, né? Correlacional, que chama para fora dela mesma, né? Acho que essa é a grande questão que essa pesquisa... E eu estou falando com você porque eu sei que você está fazendo parte dessa equipe que irá desenvolver essa pesquisa, então a gente já está um pouco aquecida nesse lugar, a gente já está também dando um spoiler para as pessoas da entrevista, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você vê essas outras modalidades dançando na sua sessão? Aparece no final, para a pessoa usar de fato, então, entre uma sessão e outra. Aparece no meio, muda a sua percepção do corpo ao longo da sessão daquele paciente? Aparece no início para introduzir algum outro tipo de movimento do cotidiano, por exemplo, da pessoa?
como é que esses atravessamentos da sessão de body talk aparecem para você com outras modalidades? Então, como eu disse, isso tem ficado cada vez mais fluido, porque isso também parte de um processo interno meu de integrar todas as práticas, né? E hoje em dia eu me vejo cada vez mais pertencente de todo esse caminho que eu percorri e que as coisas estão todas juntas e não separadas. Então, como isso está bem fluido dentro de mim, aparece de diversas maneiras, assim. Às vezes começa uma sessão com outras modalidades, e aí um óleo, e aí talvez só a frequência desse óleo, pode ser que nem precise utilizar. Sim. E aí a gente percebe que toda a sessão faz parte o conhecimento daquele óleo, a energia que aquele óleo traz, né? Para quem não conhece, a aromaterapia trabalha muito no campo sutil e das emoções também. Um óleo essencial, ele nunca vai trabalhar só num campo físico, ele é um componente químico que atua no corpo como um todo, o que tem muito a ver com body talk também. Sim, perfeito. Então, quando vem um conhecimento de alguma planta, algum óleo, a gente percebe que ela compõe, ajuda a compor a sessão. Então, talvez aquele óleo trabalhe coragem. E aí a gente vê vários aspectos ali da sessão que tem muito, e aí o óleo ajuda a dar o corpo para a sessão. Uau. Então, é bem, bem lindo, assim. É bem lindo, é bem lindo. Eu vou fazer uma pausa na nossa entrevista e vou retomar logo mais. Ótimo, vamos voltar então. Tivemos uma pequena interrupção, mas cá estamos nessa magia, eu vou chamar do ponto de vista mais belo que essa palavra tem, que é do que você respondeu agora sobre essa combinação, quer dizer, pode vir no início da sessão, pode vir no fim da sessão, essas outras modalidades que já compõem a dinâmica ali do passo a passo do Body Talk, parece, então, ter realmente te trazido essa integração na tua carreira. E, por fim, então, me conta um pouco que conceito te chama a atenção, que talvez esteja, assim, na tua formação acadêmica, que está na tua formação como terapeuta, e que nessa combinação, nesse fluir que você se referiu, te chama mais atenção e está em alguns lugares de forma insistente. Sim. Eu acho que um conceito que me vem muito e que ele é muito caro para mim, eu acho que desde dessa trajetória que eu contei para vocês, é de não ser cartesiano. Então, o Body Talk, ele traz essa fluidez e esse olhar multidimensional e essas possibilidades que, se antes eu estudava isso, eu falava muito disso em pesquisa, hoje em dia eu vivo isso. Eu costumo falar para minha orientadora, eu saí lá que eu entrevistava muitas terapeutas, né, populares, então eu saí do lugarzinho de pesquisadora para vivenciar isso. Então, hoje em dia eu sei o que é ter um sistema, né, fazer parte de um sistema que olha o corpo de maneira global, não cartesiana. Então, isso tem uma dimensão muito importante a nível de saúde, ao meu ver, assim. Porque as coisas, né, o corpo, ele não segue um padrão rígido, linear. Então, tem tal sintoma, então você vai fazer tal coisa e vai melhor. Não é dessa maneira que o Body Talk nos ensina a enxergar, né? São várias coisas e o corpo, ele funciona em comunicação com várias outras coisas. Então, eu acho que essa parte não cartesiana e de comunicação entre as partes e o todo que me faz ficar muito encantada mesmo pelo Body Talk. E toda a filosofia, claro, por trás, né, disso, né, dessa não dualidade, isso faz tudo muito sentido para mim a nível de corpo e a nível do que eu entendo que é saúde, que pode chegar mais próximo, né, de uma saúde, assim. Sim. Para quem está nos ouvindo, acho que essa recente resposta contempla o público mais amplo, mas eu vou afinar mais um pouquinho essa resposta, vou abusar mais um pouquinho de você, porque, no melhor sentido, porque, teoricamente, quando a gente expande
né? Quando a gente quebra um paradigma e a possibilidade de viver nessa multidimensão, nessa inter-relação, comunica mesmo com outro lugar de saúde na nossa atualidade, na nossa percepção de hoje, né? Eu sou uma pessoa que levanta uma bandeira de que o Body Talk, as terapias integrativas e tantas outras práticas são uma medicina do futuro, quando o futuro aqui já está, né? Porque a gente já pode perceber um outro jeito de viver, né? Então, eu queria te perguntar um pouco como você vê esse outro jeito de viver, né? Você comentou o quanto isso é para você, você comentou o quanto isso tem sido para os seus pacientes. Fala um pouquinho mais de como você acha que essa prática integrativa mesmo, ou seja, inclusive integrando várias técnicas e abordagens, tem te sinalizado uma percepção de saúde. Essa sua pergunta me traz muito para o que o Body Talk pode representar como estilo de vida. Eu acho que passa muito disso. Então, é um estilo de vida, é um jeito de olhar para o corpo e para a saúde, que isso vai para além da minha clínica, do meu consultório. Então, eu acho que o Body Talk ele não acontece só na clínica. E isso é também muito bonito, porque é de uma verdade, assim, eu acho que não dá para separar. E aí, de novo, a gente vive a não dualidade de fato, né? A gente vive o ser global, né? O ser não cartesiano, de fato, na prática. Tô arrepiado. Desculpa ter te interrompido, porque realmente estou muito arrepiada. É isso mesmo, né? Isso que nos fascina, né? É um estilo de vida. Então, o jeito, né, para quem não conhece, o jeito que o sistema, não é o Body Talk não é uma simples técnica, é um sistema. Então, o jeito que o sistema foi construído nos permite vivenciá-lo no dia a dia. Então, a gente faz os cortes todo diariamente. A gente pode fazer o Body Talk acesso diariamente. Então, a gente se cuida, tem muito um lugar, né, de viver o corpo, viver. Então, a gente tem esse autocuidado consigo e para depois com a clínica. Então, é um vivenciar mesmo de práticas. Eu acho que para muito além do consultório. E isso traz muita verdade, pelo menos ao meu ver, e o que tem na minha própria vida, né? Traz verdade para a minha prática, para o que eu atuo, para o que eu acredito, enfim, isso acaba resvalando em quem chega para ser atendido, né? É uma pontinha do iceberg, assim. Aí é claro que quem chega para ser atendido é contagiado por esse estilo de vida também que traz. Eu não sei se isso fica muito amplo, mas e fica muito claro para quem está assistindo que não é do Body Talk, mas é algo que é porque é muito prático mesmo. Exato. É muito vivenciado no corpo, né? Tanto de ser atendido, de receber sessões, e a cada sessão a gente vai conseguindo tomar mais corpo e mais, né? É isso. É simples, né? Se você me permite te complementar, é simples, é prático, é simples, muito embora a sessão possa ser complexa, a narrativa possa ser do inconsciente profundo, as questões do ser humano são sobre o conflito e a natureza curadora destes, né? É tudo sobre, sim, a terapia, todas as transmutações nas nossas histórias, tem a questão, assim, da dimensão dura, vamos dizer assim, mas tem algo que por isso eu me arrepiei, que está na sua resposta de forma tão linda, que tem uma leveza. O estilo de vida é quando a gente, de fato, pode viver a vida. Né? Sim. Muito, você sintetizou. O Body Talk, ele me traz leveza. E é algo que vem das minhas procuras, da minha prática. Você me lembrou, você é professora já é da dança, né? E eu lembro que eu procurava na terapia ocupacional grupos de dança, grupos de atividades que a terapia ocupacional tem uma proximidade muito grande com as artes, né? Que é algo que eu também, enfim, tenho uma história com as artes também, minha família e tudo mais. Então, era algo que eu procurava. E eu acho que daí eu já procurava essa leveza. Eu procurava essa leveza em saúde, né? Que eu acho que
essas práticas são transformadoras, assim, tanto da arte, né? Eu acho que você deve saber disso, assim, e não é à toa que você chegou no Body Talk, mas o Body Talk conseguiu, talvez, trazer para o meu cotidiano tudo isso, né? Sim, sim. Eu queria, Pra ao minha mesmo prática. tempo, te agradecer imensamente, mas também te pedir desculpas, porque essa entrevista acabou virando realmente um bate-papo, e eu sempre tomo um tanto cuidado ético para estar no lugar da entrevistadora, mas como a gente tem muita empatia, e eu acho que a gente tocou em assuntos que são muito caros, não só a nós mesmas, ao sistema, mas àqueles que nos assistem, né? Assim, o que essas pessoas estão procurando como saúde, o que é. Por fim, Melina, desculpa, eu preciso estender essa pergunta a você também. Acho que vai ser bem Claro. bonito dentro desse contexto da gente. As pessoas justamente que estão nos assistindo, muitas vezes procuram de forma compartimentada, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso com essa pessoa, agora eu vou fazer isso com essa aquela. E eu acho que tem uma autonomia do paciente, do cliente, que é indubitável, né? Se procura até por afinidade, por indicação, por afeto, a combinação de terapias possíveis. Mas como você vê dentro dessa percepção da saúde com leveza, um jeito da gente entender essa ciranda, essa dança de terapias aí, para quem está também assistindo a gente e conhecendo ou reconhecendo o Body Talk desde esse lugar? Ai, acho que falando já disso, né? Mas eu entendo, eu centralizo muito o Body Talk nas minhas práticas. Como eu falei, eu acho que eu atendo fundamentalmente, então eu recebo o cliente que chega para ser atendido com Body Talk. E aí é claro que toda a minha bagagem vai fazendo parte. E aí vai acontecendo essa dança, né? Mas eu acho que e aí vem do meu olhar de pesquisadora, eu tenho um olhar um pouco, eu acho que precisa ter uma base, um corpo, um centro, porque e o Body Talk ele tem um centro que é o protocolo, então não é uma prática, uma ciranda sem ninguém conduzindo, né? Eu acho que é uma ciranda muito bem conduzida, assim, muito bem sedimentada, Sim. com bases teóricas, com base, né, filosóficas que meu olhar de pesquisador e de saúde contempla esse olhar e essa exigência também. Então, eu acho que a gente faz uma dança com outras terapias, mas tendo um centro, né? Algo que centraliza, algo que organiza. Eu, pessoalmente, acho isso bem importante, porque isso nos dá, né? Porque isso dá uma seriedade, não é nenhuma seriedade, dá um comprometimento que eu acho que a saúde também precisa. Que bonito. Não sei se eu respondia. Respondeu lindamente, por isso que eu segui minha intuição. Melina, muito obrigada por essa entrevista. Me perdoe se eu estendi as perguntas tais como tínhamos pensado, mas de qualquer forma, eu acho que é uma entrevista que simboliza muito bem um apaixonamento, um encantamento pelaquilo que é real, pelaquilo que uma abordagem terapêutica pode de fato sedimentar na gente. Muito obrigada por essas palavras tão lindas das tuas respostas todas e obrigada pela oportunidade de poder te entrevistar. Foi muito bom para mim também. Obrigada. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.